Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos à palavra de Deus? Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 44 até o 49. Esse é o segundo discurso de Moisés. O primeiro discurso de Moisés está registrado em Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 até o verso 5. Diz assim: Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbrom, e quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, reis dos amorreus, que estava além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Esbrom, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina abaixo de Asdod. O que Moisés está falando aqui? Moisés está trazendo aquilo que Deus é, aquilo que Deus ele faz, aquilo que Deus muda, aquilo que Deus transforma, aquilo que Deus restaura, né? Então ele está mostrando aqui algo importante. Por quê? Porque Deus, ele não para de ser Deus. Deus continua sendo Deus, continua fazendo, mudando, transformando, restaurando. Deus continua fazendo. E quando nós pegamos o capítulo 4, nos últimos versos aqui, nós vamos ver que Deus está mostrando para Moisés a lei, né, que Moisés propôs diante dos filhos de Israel. Qual é a lei? A lei estes são os testemunhos, estatutos, direitos que Moisés notificou aos filhos de Israel quando tinha saído do Egito. Ou seja, jamais esqueça daquilo que Deus fala. Vocês estão saindo do Egito, mas vocês têm que continuar seguindo aquilo que Deus estabelece. O que nós podemos aprender sobre isso? Deus lembrando que Deus não muda. Deus lembrando que Deus continua sendo Deus. Deus lembrando que Deus não muda, não tem mudança, não tem sombra de variação nenhuma. Então, tudo aquilo que nós andamos em Deus, tudo aquilo que nós continuamos em Deus, nós vamos ter algo muito melhor na nossa vida. Nós vamos evitar de tanto transtorno na nossa vida quando nós andamos com Deus. Olha o verso 46, diz assim: Desde a parte do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbrom, os quais feriu Moisés com os filhos de Israel quando tinha saído. Deus mostrando as vitórias sobre os reis, que lá no capítulo 1, capítulo 2, Deus mostrando que Deus continua sendo, verso 47, e possuíram a sua terra, e também a terra de Og, rei de Bazã, que eu falei sobre isso, e os dois reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão ao oriente. Verso 48, desde Aroé,
que está junto à margem do ribeiro de Arnon, até o monte de Sião de Hesbom. E toda a campina. Então Deus está falando, ó, tudo aquilo que eu fiz, as vitórias que eu dei, eu quero continuar fazendo. Deus não para, Deus continua. Então nós não devemos viver uma vida com Deus de algo devagar. Deus tem muito mais a fazer na nossa vida. Agora, por que Deus não faz? Porque nós saímos do propósito. Nós saímos da vontade de Deus. E andamos nas nossas vontades da desobediência. Então Deus está falando assim, ó, obedece. Continua comigo. Continua ouvindo a minha voz. Continua sabendo que eu continuo sendo Deus. Eu tirei vocês de lá. Eu fiz vocês vencer os reis. Eu fiz vocês vencer nações. Eu fiz vocês vencer. E eu vou continuar fazendo isso. E é isso que Deus faz. Do mesmo jeito que Deus fez lá. Moisés mostrando para eles. Segundo discurso. Deus repetindo para eles. Eu fui lá e continuo sendo Deus. E Deus continua sendo Deus para todo sempre. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. E que nós possamos continuar andando com o Senhor e andando naquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Querendo Ele, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá. Em nome de Jesus.